Olá, eu sou o Blitai e hoje nós vamos dar continuidade à nossa saga aí pelas raças de Tormenta 20. Já tem vários vídeos aí no canal, eu recomendo você dar uma olhada, dê uma olhada também na playlist na descrição, porque agora nós estamos falando apenas das raças de ameaças de Arton, né? Já falamos de todos aí do livro base, já falamos de várias raças do ameaças por aqui também, mas hoje estamos agora, né, só seguindo aí com ameaças de Arton, com as raças faltantes, e uma delas eram os orcs, né? Nós já falamos aqui no canal sobre os meio orcs, hoje chegou a vez dos originais, os orcs brutos e puros. Mas antes disso, deixa o like, se inscreva no canal, comenta aí para ajudar no engajamento, né? Muito importante. Comenta um ponto que seja para o YouTube recomendar o vídeo para mais pessoas. Se puder, clica aí no hype também. E, claro, clica no botão Seja Membro, tá? Muito obrigado a todos os membros. Vocês ajudam demais o canal a seguir aí, firme e contínuo. Por apenas R$3 por mês você tem diversas vantagens, vale muito a pena. Muito obrigado mesmo a todos os membros aí que fazem parte do canal, tá? Vocês salvam muito, 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 muito. Vamos falar então dos orcs aí, os brutos, a primeira raça que vai aparecer aqui hoje. Galera, a gente falou já que os meio orcs eles são mais civilizados, né? Apesar deles sofrerem muito preconceito, eles não se enquadram nem entre orcs nem entre humanos, eles já são mais civilizados. Os orcs puros aqui, o livro deixa claro pra gente que não é bem assim, tá? Eles são já muito mais rústicos, primitivos e brutos do que o meio orc que a gente comentou. Eles de fato são muito antigos, né? As pessoas comentam que os orcs eles podem ter duas origens. Uma delas foi uma primeira tentativa dos deuses de povoar Arton, e que obviamente não deu muito certo. E a segunda delas é que eles são verdadeiros experimentos doentios, assim, que eles surgiram da pura violência, sem sentido, sem nem ter o dedo dos deuses no meio disso. Isso porque os orcs, eles são... só conhecem basicamente a linguagem da violência, como eu disse, são bem primitivos e vivem mais ali em subterrâneos, em túneis, em situações mais escondidas mesmo, até porque eles têm uma forte sensibilidade à luz, o que pode atrapalhar muito essa raça. Eles têm um aspecto bem monstruoso, né, com a pele esverdeada, o olho com uma luz vermelha de ódio mesmo brilhando dentro do seu rosto, dentes extremamente pontudos, principalmente os caninos inferiores aqui que sobressaltam até da boca, fazendo aquela grande presa, né, visível ali por entre os lábios, e eles são muito brutais e violentos. O livro, inclusive, ele fala o seguinte, ó, que os orcs são talvez o povo humanoide mais brutal e violento de Arton. Então vocês podem ver que os bichos são brutos. Eles dizem também que eles vivem num grande número, né? Eles vivem em um bando numeroso, e que é surpreendente que até hoje eles não tenham formado nenhum tipo de reino composto mesmo, né, de uma sociedade, mas isso se deve somente ao fato deles serem primitivos. É dito que a maioria deles sequer consegue dominar direito o fogo dentro das suas tribos. Imagina, então, criar uma civilização, né? Praticamente impossível. A única coisa que eles são bons de fato, além da violência, além da briga, em escavação e manejar ali alguns minérios. Porque como eles vivem no subterrâneo, eles foram meio que obrigados a saber, aprender, escavar para continuar no subterrâneo. Então basicamente uma das poucas coisas que eles fazem. E quando eles veem alguém, a linguagem é da violência. Eles caem matando ali sem pensar duas vezes, são extremamente hostis. Eu disse que eles vivem em bando e eles são liderados sempre ali por um orc chefe, né? Um orc que por meio de luta também conseguiu se sobrepor aos demais e acaba liderando o bando, mas não por muito tempo. Só até ele ser superado pela violência ali novamente. Então, cara, é uma galera mais bruta, mais animalesca, e eu gostei disso. Afinal de contas, se você quer um orc mais civilizado, existe o meio orc. E se você quer um orc bruto mesmo, um negócio bem primitivão, assim, bem bárbaro, você tem o orc puro, né, que é esse daqui que nós estamos falando. Então, vale muito a pena você saber aí a diferença entre os dois na hora de montar o seu personagem. Eles não sabem plantar, não sabem criar animais, eles vivem puramente da caça e da pilhagem de outros povos e, como eu disse, vivem ali no subterrâneo fazendo seus ataques durante a noite. Cara, muito, muito bruto. Para você fazer um bárbaro aqui, eu acho que um orc é uma experiência muito interessante. Falando das habilidades de raça, você vai ver aqui que eles têm 2 de força, 1 de constituição,
e -1 de inteligência. Eles têm características de feroz, que faz com que eles recebam +2 em rolagens de dano com a arma corpo a corpo, o que é interessante, né? Já dá um bônus aí, principalmente nos primeiros níveis, e também nas armas de arremesso. E quando você sofre um dano, quando seu personagem está machucado por aquele inimigo-alvo, o seu bônus, ao invés de +2, ele sobe para +4. Até o fim do seu próximo turno. Se você for atacado, aquilo se repete, né, para você dando mais dano. Então o dano vem com força também nos orcs aí. Eles têm a característica Habitante das Cavernas, em que eles recebem visão no escuro e +2 nas perícias aí, né, nos testes de percepção e sobrevivência, desde que realizado no subterrâneo, senão também não adianta. Mas eles têm essa forte sensibilidade à luz que eu comentei com vocês, o que, né, numa situação normal ali num combate de dia, pode sim te dar uma certa desvantagem. Ele também tem o Vigor Brutal, que ele tem +2 em Fortitude, e ele soma sua força em seus pontos de vida. Então, como eu disse, se fizer um Bárbaro aqui, você vai nadar de braçada. A longevidade deles é normal, então vivem tanto quanto os humanos, e são devotos a Alihanna, Arsenal, Megalock, Nimb e Tenebra, né? Faz muito sentido aí. Agora, o Nimb me chamou a atenção, né? Imagina um orc devoto de Nimb, né? Ia ser algo, no mínimo, interessante, mas eu faria muito ali um orc devoto a Megalock. Já jogou com orc? Comenta aí como foi a sua experiência. E a segunda raça que nós vamos falar aqui hoje, cara, talvez seja uma das mais excêntricas aí, uma das mais inusitadas dentro do Ameaças de Arthur. Estamos falando dos Pteros. A gente tem uma seção dentro do Ameaças de Arton que ela é voltada exclusivamente para animais antigos da Grande Gaurásia, né? Os dinossauros, como nós conhecemos por aqui. E um deles é o Pteros, que é uma raça jogável. Aqui diz que eles são bem primitivos também, mas eles são os únicos voadores dentro desses animais dinossauros, aí, esses animais antigos, digamos assim. Eles formam um bando grande, mas que não tem muita ligação entre si. Eles não elegem líder, eles não são apegados como um senso de comunidade. Eles basicamente só vivem em grupos porque é mais fácil, né? Como todos eles voam, é mais fácil você ter essa companhia para voo, para alcançar lugares altos, a fazer o seu ninho, coisas do tipo. A única coisa em que eles são de fato apegados, galera, são parceiros. Eles são extremamente monogâmicos e quando escolhem um parceiro é para a vida toda. Muitas vezes, quando o parceiro morre, eles também acabam morrendo de tristeza. E dizem que os pteros aventureiros que existem são talvez aqueles que superaram a morte de um parceiro querido, né? Conseguiram sobreviver a esse trauma. Então já tem aí uma ideia muito legal para você fazer um personagem. O que é um ptero, tá? Só para vocês terem uma ideia. É esse dinossauro voador, ele é um magro, né? Ele tem 1,5 m ali de altura, mas quando ele abre, né, as asas, de largura ele tem mais de 2 metros aí fácil. Ele tem asas membranosas, então não é muito bem um músculo, né? A asa dele é uma membrana que ele usa para planar, principalmente. As mãos, elas são atrofiadas porque a membrana fica colada ali nos seus dedos. Eles têm uma crina, né, aqui em cima da cabeça, eu acho que dá para ver aí pela imagem, que tem algumas penugens, mas funciona mais mesmo como uma grande crina de membrana que auxilia eles no voo. Tem rabos também compridos e são um verdadeiro dinossauro aí, tá? Um negócio bem diferente, bem inusitado aí, digamos assim. Eles vivem, então, como eu falei, em grandes bandos e em regiões isoladas, né? Não é muito comum você ver um ptero andando pela cidade aí, por exemplo, né? Nem os orcs, como eu disse. E apesar deles serem isolados, assim, viverem meio que em reclusão com o seu bando, eles são facilmente negociáveis, tá? Eles acabam se interessando ali por itens mágicos e muitas vezes acabam concedendo visitas guiadas, digamos assim, para as populações que chegam ali na região deles, em troca de alguma coisa, né? Item mágico que eles consigam usar, coisas parecidas. Então, bem exótico mesmo, esse daí é bem... é bem louco o jeito que eles vivem, mas é interessante essa história, né? De ter superado a perda de um parceiro querido e tal, e ter saído em aventuras. A habilidade deles aqui de raça, vocês podem ver, é uma das maiores que tem no livro, mas não é tão difícil assim. Quem está acompanhando aí o vídeo das raças, a gente já falou dessas habilidades em outras vezes, só fizeram uma grande união aqui. Eles têm 2 de sabedoria, 1 de destreza, inteligência -1, então dá para você fazer aí um
né, meio que um clérigo, dá para você fazer uma coisa muito interessante com o Pteiro. Ele tem essa habilidade de ligação natural, que é muito interessante, basicamente é uma ligação telepática, né? Você tem uma ligação mental com alguém aí da sua escolha no início da aventura, desde que ela tenha mais, né, de -3 inteligência. Então, tem que ter pelo menos um quesito mínimo aí, né? Um ogro, por exemplo, talvez você não consiga fazer essa ligação mental, e você pode se comunicar com essa pessoa em alcance longo, então, e sempre vai saber na direção onde a pessoa tá. Então, é uma ótima habilidade aí para começar de raça, talvez uma das mais interessantes que a gente já viu por aqui. E cada início de aventura você pode trocar a pessoa que você tem ali a ligação mental. Ele tem essa característica também das mãos rudimentares, né? Como eu disse, as mãos deles são atrofiadas, então você não consegue empunhar itens, a menos que ele seja adaptado para você, o que faz com que ele custe 50% a mais, né, do que o normal, sem contar ali das melhorias, e demora mais de um dia para você conseguir pegar um item desse, né? Para fazer uma adaptação dessa. Os itens iniciais, eles já são adaptados para o seu personagem, então não precisa se preocupar, né? Os itens iniciais, pelo menos, você vai ter sem problemas. Eles têm ali a característica também de pés rapidantes, ou seja, os pés dessa criatura são verdadeiras garras que ele vai utilizar como arma. Então você pode fazer ali, né? Você pode gastar um PM toda vez que você usa a ação de agredir para realizar esse ataque de garra corpo a corpo, desde que aquela pata não tenha sido usada na mesma rodada ali por uma outra arma, né? Não esteja sendo ocupada por uma arma, um item, coisa do tipo. Você pode ir lá e fazer esse aí, 1d6 de dano cada, as garradas dela. Então, por exemplo, se você faz uma arma adaptada para sua mão, você consegue dar 2 garradas com as patas livres. Pode ser muito útil ali, tá? Pode ser bem interessante. Senhor dos Céus é a habilidade da raça em que diz que ele flutua, né? Ele voa de fato, então você sempre está voando a 1,5 metro do chão, você tem um deslocamento de 9 metros, você ignora terreno difícil, você é imune a dano de queda, a menos que esteja inconsciente, e você pode gastar 1 de PM para aumentar o seu deslocamento de voo para 12 metros ao invés de 9. A gente já viu essa habilidade aqui várias vezes em outras raças voadoras, digamos assim. Uma característica legal dele é que quando ele abre as asas, por elas serem muito compridas, né, com os braços, você acaba ocupando o espaço de uma criatura de categoria maior do que a sua, então o seu tamanho aumenta com as asas abertas, né? Bem interessante. Tem ali os sentidos rapinantes, em que você recebe visão na penumbra, mais 2 em percepção e sobrevivência, e ele tem a longevidade normal, ou seja, vive tanto quanto um humano, o que eu acho um pouco errado, né? Ele é um dinossauro, poderia viver mais aí e tal. Devoção a Lihana, Lena, Mará e Wina, então dá pra você fazer de fato aí um arcanista, dá pra você fazer um clérigo de Mará. Cara, essa raça aqui é muito inusitada, tá? Dá pra você fazer um lance de RP muito legal e muito engraçado com as dificuldades dessa raça, até porque ele tem um bicão, né, na frente da cara ali, bem curioso mesmo. Se você não jogou, tá aí uma ótima ideia, tá? Se quer fazer um negócio diferente na sua mesa, lança um Pteiros aí que você não vai se arrepender. Se você já jogou, comenta aí, eu quero muito saber como foi a sua experiência. Deixa o like, se inscreva no canal, deixa um comentário aí, um abraço e tchau, valeu, tamo junto.